Olá, bom dia. Olha, hoje estou quase em crise hoje. O ambiente não é o melhor para gravação, o som não vai ser o melhor que vocês vão poder ouvir, mas eu espero que aproveitem o melhor da lição dessa semana. Como disse para vocês, eu estou ainda no período em que estou fazendo gravações sem edição. Creio que a partir da próxima semana tudo voltará ao normal, que eu já estarei também no meu ambiente de trabalho. Muito bem, o tema dessa semana fala de crise de liderança. Vamos orar? Pai de amor, colocamos em tuas mãos o estudo dessa manhã para que a revisão do tema e do aprendizado possa nos fazer compreender o teu propósito para cada um dos líderes da tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Quando se fala de crise de liderança, eu falei na semana passada a ideia de que Isaías começa falando de crise e depois chama a liderança. Não começa falando da liderança de Isaías, começa falando da crise do povo. Eu entendo que é didático esta colocação, considerando que para um momento de crise, Deus espera que líderes se levantem, que líderes aceitem o chamado para cumprir a missão. Dentro dessa cosmovisão é que a lição dessa semana será apresentada. Nas dicas de segunda-feira, eu coloquei algumas orientações. E para a lição dessa semana eu tenho duas propostas, na verdade 3 propostas. Você pode abordar a lição a partir dessa perspectiva que eu vou apresentar aqui. Você poderá apresentar a lição a partir dessa segunda perspectiva que eu apresentarei nesse lado. Ou você poderá fazer desse conjunto uma apresentação só. É o que eu vou fazer agora, ok? O verso para memorizar chama-nos a atenção para um aspecto importante. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Nós não vamos entrar no descritivo que Isaías já faz na sua visão, mas eu quero chamar a atenção de vocês para um aspecto importante. O chamado da liderança envolve uma percepção de Deus. Eu vi o Senhor. Está o ponto aí crucial que eu gostaria que você destacasse no verso para memorizar. Vejo aqui o ponto crucial do chamado de Isaías. Você tem visto o Senhor? Você tem contemplado o Senhor? E isso já é uma aplicação para o dia de hoje, para você que é líder de igreja. Talvez eu e você possamos ser líderes que ainda não vimos o Senhor. O chamado para o exercício de uma liderança sem crise é ter contemplado primeiramente o Senhor. Porque o tempo em que Judá estava vivendo era um tempo de pecaminosidade. Por isso que eu chamo a atenção para a palavra-chave dessa semana, que é santidade. Eu falei para você não ir pelo caminho do óbvio. O óbvio seria crise, o óbvio seria liderança, mas eu chamo a atenção de vocês para a marca de uma liderança eficaz, para a marca de uma liderança de sucesso. Santidade em tempo de pecaminosidade. Faça essa aplicação, porque é essa perspectiva de Deus para a sua liderança. Esse é o foco de Deus para a minha liderança e para a sua liderança. Muito bem. Então, você não se prenda muito ao estudo sequencial de domingo, segunda, terça e quarta, muito embora eles vão estar presentes no texto. Mas, olha, eu convido você a pensar nessa perspectiva aqui. Santidade. E o conceito da lição em santidade, na lição de segunda-feira, é importante o foco que ela concede a essa palavra. Transcende de Deus. Enfatizada na visão de Isaías. E um aspecto fundamental da sua mensagem. Olha, santidade vem de Deus, está enfatizada na visão de Isaías e é o aspecto fundamental da sua mensagem. Então, se você considerar esses 3 aspectos aqui, você já tem um norte para a abordagem da sua lição. O Senhor concederia essa santidade ao povo se ele apenas se arrependesse, deixasse seus maus caminhos e se submetesse a ele em fé e obediência. Então, observe que a condição para a santidade está também na nossa responsabilidade com as orientações de Deus e a pronta obediência a essas orientações. Vamos, então, considerar o capítulo 6 de Isaías em 3 aspectos. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para esses 3 aspectos
contemplados na lição de Isaías, que contempla o chamado de um líder. Primeiramente, o aspecto da contemplação. O líder que vive para um tempo de crise é um líder que contempla o Senhor. Ele vê a Deus, mas ele também vê a si mesmo. Esse contraste é bem nítido na narrativa dos versículos 1 a 4 de Isaías 6. Ele viu a Deus e ele sentiu-se humilhado. Então, observe, é importante você ter a percepção de Deus e ver qual é a sua condição diante disso. Esse contraste ele é real. Deus é santo, eu não sou. Segundo ponto, a introspecção, que é os versos 5 a 7 de Isaías. Isaías viu a si mesmo e ele sentiu-se purificado. Olha os contrastes aqui. Ele viu a Deus, ele viu a si mesmo. Sentiu-se humilhado, sentiu-se purificado. Observe que o segredo para a santidade é nos humilharmos diante de Deus também, reconhecer a nossa condição e depender inteiramente de Deus para essa transformação. Ok? Se concentre na lição. O barulho aqui está muito grande. Eu estou numa região de construção, o ambiente interno não é favorável para a luminosidade. Eu não estou preparado tecnicamente para fazer uma boa transmissão para você. Mas considere a mensagem, ok? Terceiro aspecto, vamos lá. Missão. E aí envolve a percepção de Isaías da necessidade e também ele sentiu-se chamado. 3 aspectos importantes no chamado de um líder. Contemplação, você precisa ver a Deus e ver a si mesmo. Introspecção, você precisa ter coragem de ver como você é e também de sentir a necessidade da sua transformação. Terceiro, você precisa enxergar as necessidades e estar pronto para atender o chamado do Senhor. A crise da liderança se estabelece quando nós não contemplamos a Deus, não temos correta percepção de nós mesmos e, portanto, não vamos cumprir a missão. Porque essa falta de correta percepção de nós mesmos é um entrave. Foi o que aconteceu com Uzias. Foi o que aconteceu com Lúcifer, por exemplo. Ele não teve a real percepção de si mesmo. Ele teve uma percepção ilusória de si mesmo. Deixou-se dominar pela sua beleza, pela sua formosura. O mesmo caminho que Uzias traçou na sua trajetória. Bom, agora, as lições de domingo e segunda-feira, elas contemplam exatamente isso. Contraste entre Uzias e Isaías. Uzias, o orgulho, Isaías, a humildade. E a semelhança entre Uzias e Judá. Ambos estavam leprosos, ok? Então, você pode aplicar sistemas também na sua abordagem da lição dessa semana. Judá estava leproso, na condição de pecado, de uma nação pecadora, e Isaías se encontrou leproso porque usurpou. Olha o ponto do paralelismo com Lúcifer também. Usurpou, exerceu um ministério sacerdotal que não lhe era atribuído. A lição de terça-feira, dentro do aspecto da introspecção, chama para a purificação. E aí vem o dia da expiação, que está presente na lição de terça-feira, que era um dia dedicado à purificação do santuário e à limpeza, portanto, dos pecados do santuário. Era um dia de total santidade ao Senhor. E esse dia da purificação estava presente também no tempo de Isaías, quando ele foi tocado pela brasa viva do altar, ali ele foi purificado. Eu acho interessante você perceber esses 2 paralelos aqui. Uzias e Judá estavam leprosos, Isaías estava sem condição, segundo a sua percepção, ele viu a si mesmo e disse, Senhor, ai de mim. Por isso ele foi purificado. Okay? Quando nós tivermos essa percepção, ai de mim, Deus pode agir, intervindo para a transformação necessária para cumprirmos a missão. O contraste aparece aqui também. Uzias, ele exerce o sacerdócio que não era dele, e Isaías se coloca como oferta. 2 atitudes contrastantes. Aqui a exaltação, aqui a humilhação. E, finalmente, dentro do chamado, dentro do aspecto da missão, você vê o apostolado presente no ministério de Isaías, porque ele deu uma resposta ao chamado. Quando a Trindade pergunta, quem enviarei? Quem há de ir por nós? A resposta de Isaías é, eu vou. Esse é o chamado que Deus concede a cada um de nós, a você também.
Apostolado significa aceitar o chamado para cumprir uma missão. Dentro dessa temática de quinta-feira, de quarta e quinta-feira, nós vemos um descritivo de Judá, uma nação que já não ouvia, uma nação que não atendia ao chamado do Senhor. E, portanto, a mensagem para uma nação era: acabou, o fim chegou, o tempo da graça cumpriu-se. Para Judá, a porta estava fechada. Mas a mensagem de Judá para nós é uma porta aberta. Nós ainda temos a oportunidade de, ouvindo a mensagem dada a Judá, reverter a nossa condição de pecaminosidade para uma condição de santidade. Nessa condição, eu e você podemos responder: eu vou. Entenda bem, missão é para aqueles que foram separados para cumpri-la. Isso é santidade. Revisando, então, o nosso aprendizado dessa semana, o chamado de um líder envolve contemplação de Deus e de si mesmo. Envolve introspecção de si mesmo e daquilo que Deus pode fazer na sua vida. E envolve o atendimento a um chamado, porque você percebeu uma necessidade. No tempo de hoje, há uma necessidade. A descrição dada ao povo de Judá, feita a descrição sobre Judá, ela muito se aplica à descrição para o povo no tempo de hoje. A mensagem dada a Judá é uma mensagem de juízo, a mesma mensagem que devemos proclamar hoje. Portanto, o apelo que você deve fazer no final do estudo da lição dessa semana é: quantos estão dispostos a atender o chamado e proclamar a mensagem? Ok? Levantaram as mãos? Então, diga assim: para que você vá aos homens, você precisa ir primeiramente a Deus. Contemple a Deus. Veja Deus na sua história. Veja Deus na sua vida, agindo em seu favor. Veja a sua condição hoje, como você se encontra. E diga assim: Senhor, ai de mim, eu não tenho condição. E aí Deus vai agir em teu favor, porque Ele vai dizer: a minha graça te basta. Ok? Que Deus te abençoe, te capacite. E eu peço perdão a vocês pela condição, eu creio, muito limitada da minha transmissão nessa manhã, dado o ruído em torno de mim, mas é a condição que eu me encontro nesse momento. Que Deus te abençoe, te ilumine para transmitir uma mensagem limpa, precisa e um chamado para cumprirmos a missão. Um grande abraço, até a próxima segunda-feira com novas dicas para a lição número 3 e Deus te abençoe.